Isaías capítulo 40, a partir do versículo 12. Quem mediu com seu punho as águas e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu em uma medida o pó da terra, e pesou os montes outeiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor, e que conselheiro o ensinou? Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento, e lhe mostrasse as veredas do juízo, e lhe ensinasse em sabedoria, e lhe fizesse notório o caminho da ciência? Eis que as nações são consideradas para ele como uma gota que cai de um balde, e como o pó miúdo das balanças. Eis que lança por aí as ilhas como umas coisas pequeniníssimas. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para o holocausto. Todas as nações são como nada perante ele. Ele considera-as menos do que nada, como uma coisa vã. E quem, pois, fareis semelhante a Deus, ou com o que comparareis? O artífice grava a imagem, e o ourives o cobre de ouro, e a cadeia de prata funde por ela. O empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira, que não se corrompe. Artífice sábio busca para gravar uma imagem, que não pode mover. Porventura não sabeis, porventura não ouvis, ou desde o princípio, se vós não notificou isso mesmo, ou não atentais para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e desenrola a sua tenda para neles habitar. O que faz voltar ao nada os príncipes e torna coisa vã o juízo da terra. E não se plantam, não se semeia, não se arraiga na terra o seu tronco cortado, sopra sobre eles e secam-se, e um tufão como pragana os levará. A quem, pois, me farei semelhante, para que seja semelhante, diz o Santo. Às vezes na nossa vida vem a pergunta: o que nós somos diante de Deus? Como é que Deus ele nos vê? O que nós verdadeiramente representamos para Deus? A Bíblia aqui, Isaías, ele expressa que Deus ele nos considera como nada, ou como menos do que nada. Mas existe uma diferença muito grande naquilo tudo que Isaías ele fala aqui, nesse capítulo todo, falando sobre a grandeza de Deus, sobre os feitos de Deus, sobre o que Deus é, sobre o que somos diante de Deus. Naquela época, a visão do povo em relação às coisas de Deus era muito diferente da nossa visão nos dias de hoje. O que era passado para eles era muito diferente do que é passado para nós nos dias de hoje. Mas hoje nós temos a liberdade que eles não tinham antes de se achegar a Deus por intermédio da nossa oração, de nos comunicarmos com Deus por intermédio de nós mesmos, que eles tinham que ir ao templo, tinham que ser mediante um sacerdote para que pudesse entregar a Deus ali as suas oferendas, para que pudesse ser recebido por Deus e ali ter uma comunhão parcial, na verdade, com Deus, uma comunhão paralela à parte religiosa, ao tradicionalismo que eles viviam. Hoje nós verdadeiramente somos alcançados pela graça, que é o favor imerecido de Deus, e temos essa oportunidade de chegarmos diante de Deus, na sua presença, e nós mesmos falar para Deus aquilo que sentimos, como é que está o nosso coração, como é que está a nossa vida, o que somos para Deus. Mas às vezes fica a pergunta: como é que nós somos vistos por Deus? O que na verdade Deus ele quer de nós? O que na verdade Deus ele quer que sejamos na sua presença? Ou o que Deus ele nos considera, para que possamos compreender que o amor de Deus ele é tão grande, tão real, tão imensurável, que não se pode explicar quão grande é esse amor com palavras, com gestos, com atitude. Mas nós tivemos apenas uma prova real do tão grande amor de Deus, ou de como é que Deus ele vê a nossa vida diante dele.
Uma vez eu falando sobre essa palavra, eu me espelhei no seguinte, que no capítulo 14 de Isaías, ele fala sobre a queda de Satanás, e ele fala que Satanás cogitou no seu coração, era antigamente chamado de filho da alva, cogitou no seu coração ser semelhante a Deus. Por causa daquilo que ele planejou no seu coração, ele foi lançado do céu, e os anjos que se corromperam com ele desceram, que foi 1/3 do céu. Fica-se a pergunta, por que Satanás ele quer verdadeiramente fazer com que nós nos tornamos inimigos de Deus? Por que Satanás ele quer verdadeiramente transformar a nossa mente, o nosso coração, o nosso cotidiano, para que possamos não andar como Deus quer, mas conforme nós queremos, ou conforme Ele quer que façamos, para que assim desagrademos a Deus nas nossas obras? Fica bem claro e semelhante, porque no capítulo 1 do livro de Gênesis, a Bíblia diz que Deus vira para o homem, modela ali do pó, e diz para o homem, para os seres celestiais que estavam com ele, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus pega agora um ser que era dotado de total poder, de uma autoridade fora do comum, era chamado a maior autoridade dos céus depois de Jesus Cristo. Era quando a Bíblia diz que quando Lúcifer, na verdade, ele caminhava, o seu caminhar entoava louvores a Deus, tocava sinfonias para Deus. Ele era chamado de filho da alva, porque ele se assentava no meio das pedras mais preciosas. A sua veste era feita de vestes de pedras preciosas. E de repente ele cogitou no coração dele ser igual a Deus e é lançado aqui embaixo, ou no centro da terra, como a Bíblia nos especifica. Mas aí por que ele tenta no seu coração destruir a imagem e semelhança de Deus que somos nós? Simplesmente porque Deus tirou o direito dele de um ser celestial e deu para todos nós, feitos de carne e de osso, e mortais, na verdade, pobres mortais, que dependemos de todas as formas da misericórdia do Senhor, para que possamos continuar vivendo. Ou Deus deu o direito que Satanás queria para mim e para você desfrutarmos dele, que hoje nós somos imagem e semelhança de Deus. Então nós vemos o seguinte, que pela graça nós fomos alcançados para que pudéssemos nos encontrar em relação a esse tão grande amor, essa grande misericórdia de Deus, o favoritismo de Deus que se volta todo para as nossas vidas. Quando nos perguntamos como é que Deus nos olha, nós vemos o quanto nós somos insignificantes para Deus e quantas vezes Deus ele expressa o seu amor, desde o nosso levantar até o nosso deitar para dormir, para poder alcançarmos um outro dia. Nós vemos que a misericórdia de Deus ela se estende dia após dia sobre nossa vida infinitamente mais. Não podemos nem reclamar daquilo que achamos de malefício, das provações, daquilo que vem de ruim sobre nossas vidas, porque a Bíblia diz que por essa comparação de Isaías, Deus ele nos tem como nada, ou como menos do que nada. Mas hoje, para mim e para você, pela graça que fomos salvos, ou pela graça que nos alcançou, de nada ou de menos do que nada, nós fomos considerados filhos de Deus, pela graça de Deus. A visão de Deus em relação a nossas vidas não é meramente uma visão de criatura ou de um ser insignificante. Alguém revoltado, um séptico revoltado, uma certa vez fez uma comparação com Deus sendo um menino mau, com uma lupa na mão, que aproveita-se do sol para queimar-nos, que somos as formigas. Ele usou essa expressão para demonstrar que se Deus era tão poderoso e tantas coisas ruins aconteciam no mundo, a culpa era de Deus. O problema era de Deus, é porque Ele não nos amava, é porque Ele não se importava com as nossas vidas, é porque no coração dele havia maldade. Mas ao contrário, quando Deus ele criou o homem, Ele fez você um ser com todos os direitos que ninguém podia ter, de alcançar pelo seu amor, ser chamado de filho de Deus.
Quando nós vamos estudar o Antigo Testamento, nós vemos que a expressão Filho de Deus era uma expressão tão importante que até o capítulo 5 de Gênesis criou-se uma polêmica até um tempo atrás, porque eles comparam no capítulo 5 que filhos de Deus eram somente os seres celestiais ou anjos. Então ali ele fala sobre a corrupção do gênero humano, que os filhos de Deus viram as filhas dos homens e se corromperam com elas. Isso causou um problema muito grande, porque essa expressão ela tem uma força tão grande, que filho de Deus é aquele que é chamado por Deus, é aquele que recebeu o direito único e exclusivamente de Deus para isso. Se você hoje está na presença de Deus como filho de Deus, é porque Deus te escolheu para que você pudesse receber esse direito, para que você fosse alcançado por essa graça, para que você fosse privilegiado e beneficiado por Deus ou pelos céus. Pregando aqui uma certa feita eu falei sobre quando Deus ele tenta mostrar para Jó o quanto a sua justiça não era suficiente diante da grandeza de Deus. Deus vira para Jó e faz meras comparações. Pergunta para Jó aonde que Jó estava quando Deus estava criando a terra, ou quem Jó era quando ele formava os montes. Se Jó podia explicar para Deus como é que se formava osso dentro do ventre de uma mulher. Mas nessa comparação de Isaías, a Bíblia diz que Deus ele está sentado ao redor da terra, olhando para nós. O tamanho ou a figura que Deus nos vê é como o tamanho ou a figura de um gafanhoto, como simples operários que andam para lá e para cá, totalmente dependentes da misericórdia de Deus. Mas uma coisa diferente, uma coisa nova, Deus ele planejou para a nossa vida. Mesmo o diabo sabendo que você recebeu o maior direito de ser semelhante a Deus, de ser chamado filho de Deus, e vem tentando atrapalhar esse plano de Deus desde o jardim do Éden, pela queda do homem, vem cada vez mais tentando corromper o homem, afastar o homem de Deus. Mas mesmo assim Deus vem criando meios para que possamos ser encontrados por Ele na sua presença, para que possamos ver que a misericórdia do Senhor ela se estende a cada dia sobre nossa vida, e que Ele também com as suas mãos estendidas nunca vai nos deixar só, nunca nos desampara, mas está todo tempo, todo momento vigiando pelas nossas vidas, para que possamos, como filho de Deus, ser guardado por Ele, conservado e abençoados em sua presença. Não entendemos muitas vezes de que forma Deus ele nos vê. Para o mundo, para aquele que está lá fora, para aquele que não alcançou essa graça, ainda é visto por Deus como mera criatura, como uma única, exclusiva formação de Deus. Deus ele faz comparações com o ourives, que ele faz ali uma peça de ouro que chama tanto atenção para vender, como uma pessoa que esculpe uma imagem na madeira ou em qualquer outro metal. Mas você não é um objeto de Deus. Você não é uma mera criatura que foi formado por Deus para ser vazio, para não servir de nada. Mas como a palavra do Senhor ela fala aqui em Isaías, no versículo 12, que a misericórdia de Deus ele é tão grande que não teve sabedoria para ser comparada com a sabedoria de Deus. Não teve ser humano que pôde estender as mãos sobre a terra e dizer que era grande o suficiente para tomar conta de todos nós. Mas a misericórdia de Deus, que é a causa de nós não sermos consumidos, ela por se estender a cada manhã faz com que sejamos diferentes. Faz com que a luz de Deus nos alcance e que nós não sejamos mera criatura, não sejamos peça feita por um ourives que está ali esperando ser vendida, mas para que nada serve, mas para que possamos ser de verdade na mão de Deus, como instrumento, como tocha viva na mão de Deus, para que Ele possa nos usar, para que Ele possa fazer de nós peças valiosas, para que possamos conquistar outras pessoas que estão nesse mundo, que ainda são apenas criaturas de Deus.
Uma vez Deus virou no capítulo 18 de Jeremias, para Jeremias, e fez uma comparação como sendo Deus o oleiro, que sentava sobre a roda, movimentava a roda para que o barro fosse formado em um vaso. E depois da preparação daquele vaso, o oleiro deixa ele escorregar e cair no chão, e ele quebra. Deus pergunta para Jeremias o que aquilo significava, o que era aquilo. Deus fala para Jeremias o seguinte, que o oleiro sendo Deus, nós somos o vaso criado por Ele. Mas aquele vaso que se quebrou na mão do oleiro, o oleiro ia reconstruir, ia refazer. Mas se nós somos mera criatura e não temos valia, não temos importância, ou Deus nos vê como nada, qual é a importância de Deus em reconstruir, em reerguer, reestruturar a nossa vida? Deus ele está dizendo para você nessa noite, que aqui em Isaías, a visão de Deus em relação à criatura, é que a criatura é considerada para Deus nada ou menos do que nada. Mas nós somos considerados por Deus peças raríssimas, valiosas na mão de Deus. Temos um valor tão importante que Deus ele está todos os dias refazendo, reconstruindo a nossa vida para que possamos cada vez mais crescer, para que possamos cada vez mais brilhar, para que possamos ver para o mundo que nós somos verdadeiramente pessoas, homens, mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, e que em nossa vida Deus ele tem uma demonstração real do seu amor e que Ele nunca vai nos deixar só. Quando nós deixamos de ser meramente criaturas de Deus, passamos a ser peças valiosas, filhos de Deus, alcançados pela graça. Era para o mundo nos invejar. Era para o mundo olhar e dizer, aqueles dali são separados, são escolhidos por Deus. Aqueles são pessoas valiosas. Mas o mundo, por estar sujeito às ordens do diabo, que vem tentando afastar cada vez mais o homem de Deus, vem tapando a visão do homem, fazendo com que o homem se torne cego em relação às coisas de Deus, pela sujeição do homem ao diabo e ao mundo, eles não conseguem ver que nós temos um valor imensurável nas mãos de Deus. Vira para o seu irmão e pergunta-se para ele, você já sabe como é que Deus te olha? Se você não sabe, diz para ele assim, se você não sabe, você está sabendo agora que você tem um valor especial para Deus. Tinha até aquele hino antigo, né? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Você não tem noção da importância que é a tua vida diante de Deus. Alguém aqui, eu creio que alguém aqui possa ter algo que é considerado um tesouro especial na sua vida. Alguém aqui tem algum tesouro especial na sua vida? Faz assim com a sua mão. Se você tem um tesouro especial na sua vida. Você guarda ele com todo carinho, não é verdade? A Bíblia diz que o amor de Deus ele é tão grande sobre a nossa vida que Ele nos tem como seu particular tesouro. Sabe como Deus te olha nessa noite? Como alguém que Ele não quer abrir mão. Como alguém que Ele não quer perder para Satanás. Como alguém que Ele não quer deixar que o mundo leve. O amor que Deus tem, a visão de Deus em relação à minha vida como filho, em relação à sua vida, não mais como criatura, mas como um ser que foi chamado especialmente por Deus, é que Deus ele não vai te perder de forma nenhuma. Deus ele não quer que nada de mal aconteça com a sua vida. Para isso ele entregou o filho dele,
unigênito para morrer, para que eu e você hoje estivéssemos na sua presença, recolhidos por Deus, guardados por Deus, sendo nesse momento chamados de não mais criatura, mas de filhos especiais do Senhor. Só que existe um problema muito grande, irmãos. Nós não entendemos muitas vezes por que a nossa carne ela tem tendência a negligenciar contra Deus. Não entendemos muitas vezes por que as tentações elas são tão sobremodo impertinentes contra a nossa vida, que às vezes negligenciamos a presença de Deus, caímos em tentação, pecamos, erramos contra Deus. Não entendemos muitas vezes porque a nossa inclinação ela é por errar, não é por acertar. Se tivéssemos ideia todos os dias de quão grande é esse amor, essa misericórdia de Deus, nós todo dia na nossa vida, íamos fazer de tudo para nunca mais errar contra Deus, para nunca mais pecar contra Deus. No versículo 16, Isaías se limita à visão que ele tem em relação ao mundo. Hoje nós temos uma oportunidade numa escola de aprender em relação aos continentes, aos países que existem, aos oceanos. Nós pegamos ali o mapa mundi, dividimos ele em duas partes, o abrimos, conseguimos contemplar. O povo daquela época se limitava à visão do mar. Então, quando chegava no litoral, eles diziam, apontavam para o horizonte. Lá é o fim da terra, lá é o fim do nosso universo. Então, Isaías ele se limita a tentar entender a grandeza de Deus pelo horizonte. No versículo 16 ele diz o seguinte: nem todo o Líbano, nem que eu pegasse todo o oceano, ou toda a parte do mar, e entregasse para Deus como sacrifício, não ia ser o suficiente para pagar o amor que Ele tem pela nossa vida. Nem que todos nós, unanimemente, fôssemos até a cruz do Calvário nos entregar, não vai ser o suficiente para cobrir essa misericórdia, esse amor e o apreço que Ele tem pela nossa alma. Você é uma pessoa totalmente especial na mão de Deus. Para isso nós temos que pegar a nossa vida e todos os dias tentarmos transformá-la num sacrifício único diante de Deus. Num sacrifício real diante de Deus, num sacrifício vivo para Deus. Isaías ele faz várias perguntas. Ele pergunta no versículo 21 se tem a possibilidade de ouvir, entender ou falar sobre a grandeza de Deus, sobre as maravilhas de Deus. Mas no capítulo 6, ele se coloca à disposição de Deus para servi-lo, para obedecer, para sacrificar, entregar a sua vida pelo amor que Deus retribuía sobre a vida de Isaías. Sabe como é que Deus ele quer nos ver? Hoje, para todos vocês que estão aqui, sem exceção, porque a Bíblia diz que Deus ele não faz acepção de pessoas. Todos nós que estamos aqui somos considerados filhos de Deus, para a honra e glória do seu nome, seu tesouro particular. A visão de Deus é que a sua vida ele é tão preciosa que ela não quer te perder. Mas sabe como Deus ele quer nos ver todos os dias? Como almas, como pessoas gratas pelo seu amor e pela sua misericórdia. Pessoas que verdadeiramente, ao entender, ao compreender que Deus ele tem um amor imensurável por mim, eu tenho que entregar a minha vida em sacrifício por inteiro diante de Deus, todos os dias.
No capítulo 51 de Salmos, Davi ele chega a dizer para Deus que ele queria ser consumido, mas que ele não abria mão de todos os dias se inclinar para Deus. Ele queria viver a vida dele todos os dias no templo do Senhor em adoração. Que sacrifício que nós temos feito para Deus, para que possamos ser contemplados por Ele como almas gratas pelo seu amor e pela sua misericórdia que Ele estende por nós. O que é que temos feito de verdade dentro da nossa vida, dentro do nosso coração, para humilharmos cada vez mais Satanás, para dizermos para ele assim: olha, Deus me deu o direito de ser imagem e semelhança, e você está derrotado em nome de Jesus, porque eu vou servir, eu vou entregar a minha vida para Deus, porque o amor dele não tem preço por mim. Eu vou ser fiel a Deus durante toda a minha vida. Deus não quer só que nós compreendemos que Ele nos vê com grande amor, que Ele nos vê com a sua misericórdia, que Ele nos vê com longanimidade, que Ele nos vê com as suas mãos estendidas nos abençoar, mas Ele quer também que sejamos pessoas gratas, sejamos pessoas que verdadeiramente sabem reconhecer esse amor, essa graça de Deus sobre a nossa vida. No versículo 25, ele conclui dizendo o seguinte: a quem, pois, me farei semelhante? Para que lhe seja semelhante, diz o santo. Só falta uma coisa, para que essa visão de Deus em relação à nossa vida, ela possa ser completa. Que não sejamos vistos só como amados, como filhos muito amados, mas como os filhos amados de Deus, gratos pela sua misericórdia. Deus ele já tirou do diabo o direito de ser semelhante a ele, deu a você. Deus quer que você agora se assemelhe com ele. Deus já deu a você o direito de ser igual a Deus, ser a semelhança de Deus. Mas Deus quer que você o tenha como espelho e siga todas as suas ordens, tenha como Deus um modelo de vida para que você possa andar nele todos os dias da sua vida, ser recebido por ele e alcançado pela sua misericórdia. Uma vez, numa comparação que eu fiz, eu estava completando o seminário teológico, e o professor perguntou, era a penúltima aula, quando ele encerrou falando sobre o amor de Deus, sobre a grandeza de Deus, as misericórdias de Deus. Ele pediu para que na última aula cada um se apresentasse, dizendo, de acordo com esse amor, que pessoa que você queria ser do Antigo Testamento, do Novo Testamento, para que você pudesse entender ou comparar como seria grande o amor de Deus. Cada um falou uma coisa: eu queria ser Moisés, eu queria ser Abraão para ser amigo de Deus. Outro falou: eu queria ser Davi para ser segundo o coração de Deus. Cada um foi falando. Eu lembrei ali daquele ladrão da cruz e falei que eu queria ser aquele ladrão da cruz, aquele que entrou no reino mais rápido do que todo mundo. Eu queria ser ele. Eu fiz essa comparação, que o amor de Deus foi tão grande por ele ali naquele momento, ele foi tão privilegiado que Jesus abriu a porta do reino e ele entrou logo em seguida. Já foi desfrutado o gozo, a alegria de estar com Deus. Eu falei aquilo com tanta empolgação, todo mundo, poxa, que interessante, eu nunca tinha pensado nisso, mas eu fui superado. Uma pessoa virou e falou assim: eu queria ser Enoque, porque andou com Deus e foi tomado por ele. Andou com Deus e não conseguiu nem ver a morte, foi arrebatado, transladado seu corpo para o céu.
Tente andar com Deus como Enoque andou. Tente ser amigo de Deus para que você o tenha como modelo de vida e compreenda quão grande é o amor dele sobre a tua vida. E você vai viver cada dia mais e mais desfrutando das misericórdias do Senhor, da alegria de ser semelhante a Deus, de ser mais do que feliz, porque Ele te chamou de filho e não mais de servo, de amigo e não de escravo ou de criatura, porque é isso que nós somos e é dessa forma que Deus ele nos vê. Amém, igreja? Peço os irmãos para se colocar de pé.